Um agente de inteligência conversa comigo aqui agora e com vocês, e ele declara: querem Bolsonaro morto. Assista. Nesse contexto, a vida de Jair está em perigo. Porque quando ele escolheu o filho como sendo seu sucessor, ele, na verdade, assinou a sua sentença de morte. Eu não sei se foi intencional, não importa. Nesse momento, não é só a canhota, mas todo o centrão, todo o sistema, inclusive os carrapatos da falsa direita que viviam pendurados no seu pescoço, todos entendem que Jair é melhor morto. Morto, ele se torna um mártir, o que impulsiona a adesão popular ao filho. E uma vez eleito, Flávio não terá a influência do pai, que estaria pressionando ele a não se render ao sistema. Isso é cruel, isso é péssimo. Jair não está preso por um Estado democrático de direito. Aqui eu quero que você preste bem atenção nessa chamada que estou fazendo. O analista de inteligência afirma: Bolsonaro não está preso no Estado democrático de direito. Ele está aprisionado pelos seus inimigos que o querem morto. E querem que coloquem o filho dele na presidência porque ele é mais maleável. Nessa conversa que você verá aqui comigo, o risco que corre Flávio Bolsonaro de ser utilizado pelas mãos do sistema de forma até inocente. É isso? Ele está capturado pelo inimigo. Nenhum advogado vai conseguir salvá-lo de lá ou tirá-lo de lá. Só tem uma pessoa no mundo que pode fazer isso. Uma pessoa que é capaz de enfrentar e subjugar um narco-estado terrorista. Acho que não preciso dizer quem é. Não, claramente você está falando de Donald Trump. Por favor, continue. Jair está sendo morto aos poucos e ele precisa ser salvo. Ele merece ser salvo. O meu foco nesse momento não está em supostas eleições ilegítimas, porque elas não resolvem a questão. Veja bem, mesmo que Jair seja colocado em liberdade agora e, na melhor das hipóteses, ele consiga voltar a concorrer ainda esse ano e que seja aprovada a contagem pública dos votos e que ele seja eleito, mesmo assim, com tudo isso, não é a solução, porque ele não vai conseguir governar. Nós sabemos disso. Nós voltamos à cereja sem o bolo. No momento, não existe solução política, o caminho é outro. Não se chega à democracia pela democracia, porque teria que se supor que ela exista antes de existir. Isso já dizia Olavo. Nós estamos numa democracia? Notoriamente não. Para chegar a uma democracia é preciso a força, inevitavelmente. Nós não temos a condição de fazer isso sozinhos. A ajuda externa é fundamental. A ajuda externa é fundamental. Está acontecendo? E se ela está acontecendo, qual é a participação dos brasileiros? O que é que ele aguarda que nós possamos fazer na visão de um analista de inteligência? E ela está acontecendo. Mesmo que muitos não consigam ver, principalmente na ação de Trump. Mas os americanos precisam ser demandados. Eles agem por demandas. Trump age por demandas. Tem agido. As demandas que recebe. Mas a demanda tem que ser clara. Você entende? Nesse primeiro momento, qual é que deve ser essa demanda? Libertar nossos patriotas e libertar Bolsonaro, antes que seja tarde demais.
Em nosso bate-papo, você comentou várias vezes que o general Vilas Boas havia externado que, em um bate-papo, ele se virou e disse: o exército brasileiro está confortavelmente neutralizado. Por favor, explique isso melhor. Você sabe que há muitos militares que são patriotas e querem agir pela lei. Qual é realmente a razão de toda essa bagunça que nós estamos vivendo hoje aqui em nosso Então, país? sim, eu vejo muitos soldados angustiados, com sangue nos olhos, mas eles se sentem impedidos de agir, como se estivessem amarrados e dependentes de uma ordem, de um comando que permanece imóvel. Só que esse comando não é legítimo, ele é inconstitucional, ele não existe de fato, é ilusão, encenação, é falso. Os soldados do Brasil neste momento estão sem comando e eu vou provar isso. E essa é a razão de toda essa bagunça que nós estamos vivendo. Isso tudo foi programado para acontecer dentro das Forças Armadas, justamente para neutralizar quem tem como dever de ofício a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Eu vou explicar. E aí, cada soldado vai saber realmente o que ele pode ou não, o que é o seu dever ou não de fazer, tá? Cumprindo a lei, óbvio, cumprindo o regimento e cumprindo o seu dever de ofício. O que foi que Vilas Boas falou a respeito disso? Você poderia, por favor, passar aqui para todos nós? Como diz o nosso nobre e sempre general Vilas Boas, o exército foi neutralizado confortavelmente. E ele disse mais. Ele disse assim: a reserva tem que se manifestar. E quando ele disse manifestar, ele não estava limitando essa palavra apenas ao seu sentido de falar, de uma simples exposição de opiniões da reserva. Ele estava se referindo a um conceito mais amplo, bíblico, de ação. Veja bem, quando o inimigo quer neutralizar o teu exército, mas ele tem um exército menor do que o teu, ele usa o quê? Ele usa a guerra cultural para distorcer conceitos dentro do teu exército e confundir os teus soldados. Ele cria uma janela de Overton, ele inverte conceitos e isso paralisa completamente o teu exército. Eu vou explicar. E eu tenho visto várias pessoas já entendendo isso e falando a respeito, o que é muito bom, porque a gente sai disso mais fácil do que se imagina, viu? As grandes soluções são simples, elas não têm nada aqui de complexo. Quando existe o entendimento dentro da tropa, desmorona todo esse castelo de cartas que o inimigo construiu dentro do teu exército, porque fica tudo claro. Aí você vê que essa parede que imobiliza o teu exército, ela não existe. É só um jogo de palavras, um jogo de cartas. O nosso problema não é político, é de entendimento. Entendimento da lei, entendimento da missão, entendimento do dever de ofício e das consequências para quem se omite e não cumpre. Um soldado pode não cumprir o seu dever de ofício? Porque essa consequência, ela está logo ali na frente. A história sempre cobra. E quem costuma pagar essa conta, e é uma conta cara, são as esposas e os filhos. A você que me assiste aqui, eu gostaria muito de pedir que você nos ajudasse com esse número do Pix que está aí aparecendo. Por favor, qualquer valor é super importante para nós,
como canal independente de direita para continuarmos trazendo esse tipo de matéria, tá, para você. Por favor, obrigado pela contribuição. Veja, você também me disse em prevaricação, nós conversamos longamente, e traição dentro das Forças Armadas. Tá? No que é que você se baseia para falar disso? Isso é um assunto muito sério. Eu sei que você domina bastante informações, o grau de sigilo, né, a que você está acostumado é enorme, mas vamos lá, coloca para o meu público aqui no que é que você viu prevaricação e traição dentro das forças, por favor. Ponto a ponto, por gentileza. Certo, vamos por partes. Para que seja entendido, eu vou ter que começar do zero. Então eu peço um pouco de paciência porque muitos aqui já devem saber boa parte do que eu vou falar, ok? A defesa da pátria é a garantia dos poderes constitucionais. Nós temos que entender com clareza isso. Qual é a missão? Qual é a lei? Qual é a missão de um soldado? Quando um conjunto de pessoas se estabelece num lugar, se forma um povoado. Qual é a primeira providência de um povoado quando se estabelece num determinado local? É organizar a sua própria defesa. Então, os homens mais fortes, que são mais aptos ao enfrentamento, são priorizados nessa tarefa de defender o povoado. É assim que surge um exército. Só depois é que se cria um Estado e as leis. Porque existe segurança para criar um Estado e para criar leis. Correto? Portanto, o exército é anterior ao Estado, ou seja, ele é parte do povo que é armado para proteger o seu povoado, impedir que ele seja invadido, que seja tomado, que seja escravizado. Fica claro, portanto, que o exército ele não serve a um Estado, ele serve a um povo, um povoado de origem. É verdade, eu entendo. Ou seja, você quer dizer que o exército precisa conhecer suas armas, seus inimigos primeiro, isso? Então, para defender o seu povoado, o soldado precisa conhecer o inimigo, conhecer quais são as armas que o inimigo usa. Isso é fundamental, né? Por exemplo, que é já uma coisa que muita gente comenta, quando os portugueses descobriram o Brasil em 1500, os índios aqui usavam arco e flecha. Eles não conheciam as armas dos portugueses. Portanto, não conheciam as armas do inimigo e eles foram mortos por isso sem saber o que foi que os matou. Nós hoje enfrentamos o quê? Uma guerra cultural. Qual é a arma que o inimigo usa? A semântica, a hermenêutica jurídica. Eles são operadores de direito. Usam as suas ferramentas que são a falácia e os sofismas. São mentiras muito bem contadas que parecem verdades e usam as lacunas jurídicas com uma falta de conceitos que é proposital. Veja bem, se você distorcer o entendimento do seu dever em quem tem o dever de ofício de defender a pátria, você domina um povo e esse povo fica condenado à escravidão. Você entende isso? Quando o inimigo quer dominar um povo, ele subverte as suas defesas usando esses artifícios. O desconhecimento derrota até o mais forte dos soldados. Eu estive na caserna há muito tempo e eu percebi um total desconhecimento do direito na caserna, do que é a ciência jurídica. Eles não compreendem, eles querem apenas o positivismo por exemplo, da teoria da informática, né? E você mesma viu aí que o relatório das Forças Armadas, eles fixaram
você mesmo viu, né? A questão de não encontrarem a fraude, embora haja diversas vulnerabilidades na urna que são apontados no relatório das Forças Armadas. E continua parado esse relatório. Não é? Então, eu acredito que seja por aí o que você queira nos passar. Então, enquanto você e eu não tivermos um mínimo de conhecimento sobre a interpretação teleológica da lei, nós vamos continuar, todos nós, como aqueles índios, sendo derrotados pelos portugueses, sem entendermos o que é que nos derrota todos os dias. E desde 1996, as forças não estão cumprindo a lei, simplesmente porque houve essa agressão na sua estrutura, uma distorção de conceitos no entendimento da lei, como ela é. Isso também foi proposital. A falta de planejamento é planejada. Bom, digamos assim que esse novo povoado que se formou, composto por soldados e cidadãos, ele tenha avançado e já tenha formado um Estado, eleito um líder, o seu governante, numa eleição democrática. Um belo dia chega um invasor que usa uma arma desconhecida, a guerra cultural, elimina o governante, ocupa o seu lugar, senta no trono como um tirano. Nessa circunstância, qual deve ser a postura do soldado do exército cuja missão é proteger o seu povoado? Seria reconhecer o novo suposto governante como sendo legítimo só porque ele está sentado no trono e submeter o cidadão desarmado a um regime de escravidão? Seria talvez sair do exército e ir para a reserva porque não concorda com o novo suposto governante tirano, deixando o cidadão desarmado à sua mercê? Seria ficar confortavelmente esperando que o próprio cidadão desarmado faça aquilo que o soldado não fez e enfrente um tirano que neutralizou toda a defesa e ainda assim exija, mesmo desarmado, que esse tirano restitua a democracia e cumpra leis que ele próprio anulou para se perpetuar no poder? Ou esse soldado deve entender que, na realidade, o tirano não é um governante legitimamente escolhido pelo seu povo, e que, de fato, o que existe ali é uma anomia, uma ausência real, uma ameaça, e então defender o povoado, neutralizando e eliminando o invasor. O entendimento exige clareza e muda todo o resultado. Você entende isso? Olha, não existem os tais pesos e contrapesos na legislação brasileira. É ilusão. Procurar leis que desfaçam uma tirania é andar em círculos, porque o sistema já se blindou. Mesmo que um Senado possa conseguir aprovar um impeachment de um ministro, o ato vai precisar ser corroborado pelo próprio Supremo, que não vai fazer isso contra si próprio. E mesmo que o faça, leva muito tempo e troca apenas uma peça, que é substituída por outra do próprio sistema, o que garante a sua continuidade por mais 30 anos, de forma conveniente. Essa bagunça que nós estamos vivendo se chama caos. É decorrente de uma anomia originada em 1996, que se consolidou em 2003, até hoje. A ausência de governo por ilegitimidade do resultado de um pleito ilegal e inconstitucional que não pode ser chamado de eleição, mas de encenação.
e que se repetiu da mesma forma de lá até hoje. Quando ocorre a anomia, qual é o dever de ofício do soldado de acordo com a lei maior, a Constituição? É agir de ofício para evitar o caos e estabelecer a ordem. Depois, uma nova eleição que seja legítima, ou seja, que obedeça o princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição e o sufrágio universal. Anomia é a ausência de governo, que é o que se tinha em 64 e fez com que as forças agissem de ofício para evitar o caos, que é a consequência e já estava se instalando. Nesse momento agora, não tem mais como evitar o caos no Brasil, porque o Brasil já está nele há quase 30 anos, fruto daquela anomia a partir de 2003, uma anomia institucionalizada, sob a complacência das Forças Armadas. Vou explicar. Eu não estou aqui pretendendo culpar ninguém especificamente, embora a culpa exista. Eu estou apenas expondo fatos e como eles podem e devem ser corrigidos por aqueles que tiverem o entendimento. Ok? Você está me ouvindo bem? Espero que sim. Eu gostaria que você chamasse as pessoas da sua família para acompanhar essa live. Eu vou entrar num momento muito sensível agora com esse analista. Nós tivemos uma longa conversa e vocês estão vendo que ele entende muito do assunto. Eu perguntei a ele sobre distorção de conceitos. Nós, patriotas, falamos muito em pátria, nação, território, família, mas os conceitos foram distorcidos. Eu vou pedir para ele agora reorganizar em sua mente a noção de cada um desses conceitos, para você entender como é profundo o que a esquerda está fazendo, mudando conceitos em nossa mente, e de como isso é prejudicial para o futuro, para o regime jurídico governante desse país. Por favor, eu gostaria muito de ouvi-lo. Vamos em frente, por favor. Então, são vários, tá? Mas eu vou citar só alguns aqui que já mudam completamente o cenário diante de cada soldado. Primeiro, o que é pátria que ele jurou defender? Pátria, do latim, significa território de origem. Não é só território, é território de origem. Origem do quê? De um povo ali originado. Sem o objeto ali originado, que é o povo, não existe pátria, existe só território. Pátria é território mais o povo nele originado, tudo junto. Portanto, o juramento, a missão, não se resume a defender fronteiras. O soldado não jurou defender território, ele jurou defender a pátria. Agora, você entra no site oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, vá ver o que está escrito lá na missão. Missão, veja bem, contribuir para a defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. O que? Contribuir? Não existe a palavra contribuir no artigo 142, que é o primeiro artigo da Constituição que estabelece o dever de ofício das Forças Armadas. Eu concordo contigo, não existe isso na Constituição, o verbo é outro. É compete, não é isso? Não é o verbo contribuir, não se depende de uma ajuda, isso está errado, é um conceito errado, a Constituição é clara, concordo, se é que é isso que você quer nos passar, né? A respeito da competência, é mandatório, é obrigatório,
É isso que você quer falar? Que existe no artigo? Artigo 142. As Forças Armadas compete a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Compete é uma frase em si mesma, não está subordinada a nada, nem mesmo à regulamentação deste artigo que veio depois, alguns anos depois. Compete é um poder estruturante que foi concedido às Forças Armadas. E o que é um poder estruturante? Por exemplo, a pintura de uma casa não é estruturante, as vigas são estruturantes, correto? Foi concedido um poder estruturante às Forças Armadas, de defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. É um dever de ofício. Se as Forças Armadas entenderem que a pátria, que é o território mais o povo nele originado, foi agredida, elas têm que agir de ofício. Não dependem nem mesmo de ordem, é dever. Quando se coloca a palavra contribuir na missão, não se coloca por acaso. Ela tem um propósito de distorção. Porque para você contribuir com algo, você precisa que alguém tenha iniciado esse algo. Isso torna as forças passivas. Elas só vão agir para contribuir com algo que já esteja acontecendo. Elas não vão agir de ofício. Mas as forças não são passivas, são ativas. Tanto que seus soldados são definidos como sendo da ativa, não é à toa. Ok? Nós conversamos também longamente sobre o que aconteceu em 1996. E você me disse claramente que ali deixou de existir democracia, em 1996. Eu acho que é importantíssimo sua análise, importantíssima a sua análise sobre este povo, né? No quesito, todo o poder emana dele. Por favor, traduza aqui para nós o que realmente aconteceu em 1996. Foi algo muito grave, eu diria mortal. A pátria foi ultrajada violentamente em 1996, como nunca tinha sido antes. Naquele ano o Brasil deixou de ser uma democracia e não é mais até hoje. O que o brasileiro está vivendo desde então é uma ilusão, uma encenação, uma distração para tirá-lo do foco daquilo que é real, a sua realidade. Eu vou tentar resumir, mas o que nós temos aqui é valioso demais para resumir. É o argumento, é o entendimento da lei, é a base fundamental que confere uma legitimidade para uma ação legal de quem tem o poder de agir, porque foi conferido a esse alguém esse poder com o peso moral de um dever. É, digamos assim, o que chamam de narrativa. Eu não chamo assim porque esse é outro termo que teve o seu conceito distorcido. Tá? É para justamente confundir. É claro que os nossos problemas vêm de muito antes. Eu nem vou falar de 1989, não dá tempo aqui. Mas veja, em toda a nossa Constituição de 88, existe somente um único instrumento garantidor da soberania popular, do poder que emana do povo. Todo poder emana do povo. E esse instrumento se chama sufrágio universal. Veja bem, a soberania popular é a base de tudo, está lá no primeiro artigo, é a essência da democracia. E poucas pessoas têm o conhecimento do que é o conceito real de sufrágio universal. O sufrágio universal é tão importante que ele é cláusula pétrea da Constituição. Embora seja uma palavra que não possa ser
suprimida da Constituição por ser pétrea, né? Tanto que está lá. O sufrágio universal, de fato, não existe mais desde 96. Ele foi suprimido. Uma violência gigantesca contra a pátria, sob a complacência de quem tinha como dever de ofício a defesa da pátria. Aqui não importa se isso foi com conhecimento ou por falta de conhecimento da lei. O fato é que a falta de conhecimento ou de entendimento da lei não isenta ninguém das consequências desta lei. Eu compreendo. Você está falando das Forças Armadas, claramente. Como eu disse, eu estive lá há muitos anos e a cabeça do militar é totalmente positivista. Ele não entende da ciência jurídica. Quer resolver por um problema de informática. Mas eu entendo, eu não quero lhe atrapalhar. Por favor, continue. Você seria capaz de reconhecer Cuba como um governo legítimo? Pois é. Da mesma forma que Cuba não é um governo legítimo há mais de 60 anos, o Brasil não é uma democracia há quase 30 anos, porque foi suprimido na prática o único instrumento garantidor desta democracia que se chama sufrágio universal. O Brasil hoje é o único país do mundo que não tem voto físico e nem contagem pública dos votos. Será que o mundo inteiro está errado e só o Brasil está certo? O que é sufrágio universal? Sufrágio universal não é o voto. Não são sinônimos. Né? Mais um conceito distorcido para confundir. Sufrágio universal é o processo completo. Ele envolve o voto, mais o conhecimento do voto, mais o princípio da publicidade que está previsto no artigo 37 e que também não é cumprido desde 96. Existem bons conteúdos que já circulam a respeito disso na internet e você tem falado bastante também. Então eu não vou detalhar isso aqui, mas você sabe onde são contados os votos nas nossas eleições. O fato é que muitos não sabem, e não é na sala secreta e nem na TV. Eles são contados dentro daquela urna que chamam de urna eletrônica. Né? Quando ela expele o boletim de urna, a contagem dos votos já foi feita, e foi feita em segredo dentro da máquina. Isso é inconstitucional e ilegal. Fere não só o artigo 37 da Constituição, fere também o artigo 14. Aquilo que a gente acompanha pela TV não é a soma dos votos, é a soma dos totais de cada urna. Não se tem como acompanhar a contagem dos votos que é feita em segredo dentro desse equipamento chamado urna eleitoral. Aí que está a questão. Então agora você pensa um pouquinho. O que foi mesmo que levou tantas pessoas para frente dos quartéis lá em 2022, 2023? Foi a dúvida. Dúvida sobre o resultado na contagem dos votos, porque a contagem em segredo implica em fé no resultado, e não existe fé no Estado. O Estado é laico. Se nós tivéssemos o escrutínio público conforme prevê a Constituição no que tange ao sufrágio universal e ao princípio da publicidade, fosse qual fosse o resultado, ele teria sido aceito. O povo brasileiro é naturalmente democrático, ele respeita a vontade da maioria. Com certeza não teria havido acampamentos em frente aos quartéis, não haveria nem o 8 de janeiro, mesmo que fosse um péssimo governo. E você sabe quem foi o primeiro suposto presidente dessa suposta eleição ilegítima feita totalmente com urnas puramente eletrônicas, sem sufrágio universal e sem princípio da publicidade? Foi Lula. Ele já tinha perdido 4 eleições anteriores, todas legítimas, com cédulas e sufrágio universal e contagem pública dos votos. Perdeu as 4. Ele só supostamente ganhou a partir das urnas puramente eletrônicas. E desde então nunca mais perdeu. E perpetuou-se ilegitimamente no poder até hoje. E quem foi que implantou as urnas puramente eletrônicas? Foi o FHC.
Sim. Ele, disfarçado de centro-direita, né, o FHC, acabou com o Brasil e passou sorrindo a faixa presidencial ao Lula, que ele colocou no poder. Em 97, 96, na verdade, o FHC implantou as urnas puramente eletrônicas que extinguiram com a nossa democracia, gerando anomia, gerando caos. Ele vendeu, mais do que isso, ele vendeu a preço de banana a Vale do Rio Doce para o domínio do Jorge Soros, que patrocina o mal no mundo, né? Ele privatizou a preço de banana uma infinidade de estatais para globalistas. Ele extinguiu os 3 ministérios militares das forças, criando um ministério civil em seu lugar. O Ministério da Defesa, que separou para sempre em 2 bolhas o povo civil e o povo militar, que vinham até então construindo juntos, de mãos dadas, este país lindo de um povo maravilhoso. Pior, o FHC fez aprovar a emenda 16, que permitia a reeleição de presidente da República. E foi ele o primeiro, o primeiro a ser reeleito, né? Que coisa. E para coroar o seu trabalho, ele criou a Anvisa, que instituiu assim o monopólio da verdade sobre a saúde, sob o domínio das Big Farms, e ainda teve a capacidade, o FHC teve a capacidade de quadruplicar a dívida externa do Brasil em seu governo. Ele se superou na destruição da nossa pátria. Mas o golpe fatal foi o assassinato da democracia, com a implantação das urnas puramente eletrônicas. A pátria amada foi ultrajada. Então, mas aí é onde entra aquela nossa conversa, né? Por que as Forças Armadas permitiram isso? Qual a sua análise? Por que você acha que as Forças Armadas permitiram tudo isso? Violentamente. Mas e por que as Forças Armadas permitiram isso? Então, eu vou dar um exemplo para facilitar. Você mora, digamos assim, num condomínio, ok? E os moradores deste condomínio resolvem conceder ao porteiro do condomínio um poder estruturante de garantir a saúde dos condôminos. Mas não se exige do porteiro que ele faça medicina, correto? Então, no momento que acontece uma agressão violentíssima contra os condôminos, que ficam esfacelados, mutilados, ensanguentados, o porteiro não faz nada. Por quê? Porque ele sequer sabe identificar a cor do sangue por toda parte. Assim, ao serem complacentes com a instalação de urnas puramente eletrônicas em 96, as forças agiram como esse porteiro. Havia sido concedido a elas o poder estruturante de defesa da pátria e dos poderes constitucionais, mas não tinha sido exigido o conhecimento da hermenêutica jurídica, o entendimento da interpretação teleológica da lei. Pelo contrário, só uma interpretação positivista, como se pudesse a ciência jurídica ser resumida a um manual de montagem de alguma coisa. A ciência jurídica não é uma ciência exata. Ela não pode ser interpretada como um manual de montagem. O resultado foi esse assassinato brutal da democracia e a violência até contra si própria, das forças contra si própria e contra a pátria. E as forças não viram isso acontecer. No nosso bate-papo também, aliás, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui conosco. Quero convidar a você que está aqui me ouvindo a chamar as pessoas da sua família. O que você está ouvindo aqui é informação em altíssimo nível, a informação de bastidores. Por favor, também, dentro das suas possibilidades, nos ajudem no Pix que está anunciado aí. Esse é um canal independente.
e nós temos um compromisso com a verdade. Muito obrigado. Você falou muito comigo de madrugada sobre ausência de comando nas Forças Armadas. Eu repito que esse também é um assunto muito sério. A sua análise me chamou demais a atenção. Agora, você tem base legal para falar sobre isso, de ausência de comando? E aqui eu quero deixar bem claro, você tem base legal para falar sobre ausência de comando nas Forças Armadas? Por favor. Sim, segue o raciocínio então. Olha aqui. Sem sufrágio universal e sem princípio da publicidade, nenhum pleito é legítimo. Não existe a democracia. Desde 2003, portanto, nós não temos nenhum pleito legítimo até hoje. O pleito ilegítimo gera ilegítimos eleitos. Um governo ilegítimo. Governos ilegítimos são todos os seus atos. E ilegítimas são todas as suas nomeações. Isso inclui todos os generais nomeados a partir de 2003. As forças estão sem comando legítimo. Isso é real. A estrutura de comando que ali está não é legítima, não é real. Há uma ausência de comando neste momento. Cada soldado aqui, nesse momento, está sem comando. É um gladiador. Essa enorme bagunça que nós estamos vivendo tem nome, se chama caos, fruto da anomia institucionalizada a partir de 2003. E como é que a gente conserta isso? Pois é, então, é preciso primeiro ter clareza e muita firmeza no foco, na compreensão do que é real e obedecer rigorosamente à lei. Segundo a lei, este suposto comando que ali está não existe. É ilegal, é inconstitucional, ele não se enquadra no que a lei estabelece. Isso é real. O resto é ilusão, teatro, encenação, engodo. Veja bem, o fato de todos os supostos governos a partir de 2003 terem sido ilegítimos, e isso inclui o de Bolsonaro, porque o pleito também não teve sufrágio universal. E também o de 2026, que será ilegítimo igual pela falta do sufrágio universal e do princípio da publicidade, a menos que isso mude. Tudo isso não justifica, não serve como justificativa para se reconhecer como sendo legítimo o atual governo. Pelo contrário, é preciso estancar essa sangria imediatamente, já é tarde, por força da lei e do cumprimento do dever de ofício a quem compete a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Tem que restabelecer a ordem e depois realizar no tempo devido um pleito legítimo, com eleições legítimas, democráticas, como estabelece a lei, com sufrágio universal e respeito ao princípio da publicidade. Para só então, com um governo legítimo, poder legitimar as nomeações que tiverem que ser meritoriamente legitimadas do passado, desses últimos 30 anos. E para isso, para fazer essa legitimação e para as nomeações, os mais antigos, e ainda existem coronéis e generais legítimos nomeados antes de 2003, deverão se formar numa estrutura de nomeações que corrija as aberrações.
ou então não fazer nada e se tornar cúmplice do período mais sombrio da história das nossas Forças Armadas. E um preço caro que a história vai cobrar de seus filhos e netos. Ela sempre cobra. Nós temos visto isso em toda a história da humanidade. Não existe impunidade por omissão. Brasil, esse é o último bloco dessa entrevista e ele vai pegar fogo. Flávio Bolsonaro tem alguma chance neste novo disputar nessas novas eleições? Atenção, Brasil. Em conversa com esse analista, eu vou pedir a ele, inclusive, que repita, por favor. Ele faz uma comparação entre o tempo de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi crucificado, né? E fizeram isso ao próprio Cristo. Então ele traz, não chega a ser um comparativo, é apenas um ilustrativo. Eu quero que você veja agora o que ele pode estar avisando a Flávio Bolsonaro. E é urgente o que você vai ouvir aqui agora. Essa informação é ouro para você, civil popular, para você, nação brasileira. Você está me ouvindo? Por favor, eu vou pedir a ele que fale agora exatamente sobre pleito legítimo em 2026. Flávio, tem chance nesse cenário? Por favor, eu gostaria de ouvi-lo novamente. De novo, vamos então por partes. Essa batalha que nós estamos vivendo hoje, ela não começou ontem, não vai terminar amanhã. Isso é público e notório. A gente precisa entender como é que o sistema trabalha, desde sempre. O método é sempre o mesmo e eu vou citar um exemplo que fica mais fácil de entender, mas não é um comparativo, ok? Eu sei que quem não ouvir bem direito, não raciocinar direito, vai entender errado, vai ficar irritado comigo, isso acontece. Mas os fatos são os fatos. Veja bem, quando Jesus Cristo foi crucificado e foi morto de uma forma extremamente cruel, exemplar, pelo sistema vigente da época, qual era a mensagem que esse sistema estava passando para o movimento cristão que estava nascendo? O movimento cristão era também uma luta por liberdade. Martirizar cruelmente um homem infinitamente bom como Jesus, como um espetáculo, era dizer para o povo que se até um homem como ele podia ser punido de forma tão cruel, qualquer outro cidadão também poderia. Esse é um método, o mesmo usado contra senhorinhas com bíblias na mão no 8 de janeiro. Método, impor o medo. Bom, em todos, né? Tu gera exemplos em pessoas boas. Bom, o objetivo era acabar, naquela época, com o movimento cristão, que estava começando, porque, na verdade, ele libertava o povo de um sistema que o oprimia. Mas a crucificação de Jesus conteve o crescimento do cristianismo? Não. Então, o sistema partiu para cima de quem? Dos 12 apóstolos. Todos martirizados, menos um, João, que desapareceu, assim como Maria Madalena. Mas isso conteve o cristianismo? Não. Daí então partiram para cima de quem? Dos fiéis. Destroçados publicamente no tal Coliseu, aos milhares, né? Sempre como um espetáculo. Mas isso conteve o cristianismo? Não. Pelo contrário, ele só cresceu. E aí? O que o sistema faz? O que o sistema faz quando não consegue conter o que não pode ser contido?
Ele assume o protagonismo do movimento. Ele escolhe um novo líder para liderar o movimento, um novo líder que o sistema possa controlar. Veja bem, Jesus não tinha templos, não tinha ouros. Ele pregava de pés descalços nas estradas, na montanha, nos caminhos. Ele dizia o quê? Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma mais bela. Entenda o poder libertador que está embutido nessas palavras. Mas então, como é que nós hoje temos templos e ouros nos nossos templos cristãos? Justamente. Quando o sistema age, como é que ele age? Quando ele não consegue conter aquilo que não pode ser contido, o que ele faz? Ele assume o protagonismo. A igreja não foi criada para unir os cristãos. Isso dói, tá? O que eu vou dizer. Ela não foi criada para unir os cristãos. Ela foi criada para controlar e perseguir cristãos. Pode não ser esse o objetivo hoje, mas foi naquele momento. Lembra que os pobres, que eram os verdadeiros cristãos da época, oprimidos para se tornarem pobres, eles não podiam entrar nas igrejas. E quando entrassem, eram tratados como uma sub-raça. Eles deviam ficar lá no fundo, perto da porta. Os nobres ficavam junto ao altar. Você entende isso? Bom, onde é que entra Flávio nessa história? Então, o sistema é quem? É o sistema econômico. E esse sistema já entendeu que a fase canhota passou do seu prazo de validade. E agora o mundo todo caminha para aquilo que se chama de direita. Então ele precisa se reconstruir-se, né? Ele entendeu que ele não pode conter o movimento patriota. Então, ele repete o antigo método. Ele precisa de alguém que ele possa usar para assumir o protagonismo do movimento com liderança que o sistema possa controlar. Você está tratando de um ponto extremamente sério aqui. Eu estou entendendo o que você está tentando nos passar. O que eu estou entendendo é que Flávio Bolsonaro não é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não se deixou dominar pelo sistema. É isso que você está tentando nos passar? Vai doer, mas é preciso entender. Flávio não é Jair. O pai é rígido, impossível de controlar. Ele cometeu seus erros e acertos, todos cometemos, eu não vou entrar nesse mérito. Somos humanos e erramos, né? Mas desde que erremos tentando acertar, que foi o caso dele. O sistema não tem como controlar Jair. Já o filho é mais flexível do que o pai. Isso não é um elogio, ok? O sistema entendeu que vai eleger, entre aspas, Flávio em mais um pleito ilegítimo e garantir assim a sua continuidade. Não importa se o Flávio está ciente disso ou não. Eu não sei se ele está ciente ou não. Ok? Não sei nem se o Jair está ciente disso. Nesse contexto, a vida de Jair está em perigo. Porque quando ele escolheu o filho como sendo seu sucessor, ele, na verdade, assinou a sua sentença de morte. Eu não sei se foi intencional, não importa. Nesse momento, não é só a canhota, mas todo o centrão,
todo o sistema, inclusive os carrapatos da falsa direita que viviam pendurados no seu pescoço, todos entendem que Jair é melhor morto. Morto, ele se torna um mártir, o que impulsiona a adesão popular ao filho, e uma vez eleito, Flávio não terá a influência do pai, que estaria pressionando ele a não se render ao sistema. Isso é cruel, isso é péssimo. Jair não está preso por um Estado democrático de direito. Ele está capturado pelo inimigo. Nenhum advogado vai conseguir salvá-lo de lá ou tirá-lo de lá. Só tem uma pessoa no mundo que pode fazer isso. Uma pessoa que é capaz de enfrentar e subjugar um narco-estado terrorista. Acho que não preciso dizer quem é. Não, nós estamos entendendo. Você está falando claramente de Donald Trump. Eu tenho certeza que a sua expectativa está sendo gerada, né, em visão geopolítica pela Venezuela. Eu concordo contigo. Eu entendo que é apenas um nome hoje, no mundo livre, capaz de resolver essa situação. Por favor, continue. Jair está sendo morto aos poucos e ele precisa ser salvo. Ele merece ser salvo. O meu foco nesse momento não está em supostas eleições ilegítimas, porque elas não resolvem a questão. Veja bem, mesmo que Jair seja colocado em liberdade agora e, na melhor das hipóteses, ele consiga voltar a concorrer ainda esse ano e que seja aprovada a contagem pública dos votos e que ele seja eleito, mesmo assim, com tudo isso, não é a solução, porque ele não vai conseguir governar. Nós sabemos disso. Nós voltamos à cereja sem o bolo. No momento, não existe solução política. O caminho é outro. Não se chega à democracia pela democracia, porque teria que se supor que ela exista antes de existir. Isso já dizia Olavo. Nós estamos numa democracia? Notoriamente não. Para chegar a uma democracia, é preciso a força, inevitavelmente. Para você que me assiste, eu continuo aqui no nosso último bloco de entrevista com um analista de inteligência que está trazendo para você informações valiosíssimas, verdadeiras. Eu também estou com ele, eu acredito que nós não conseguiremos resolver esse problema sozinhos. Não há uma centralização. Eu temo pelo Flávio Bolsonaro que ele seja usado como massa de manobra do sistema, porque, como disse esse analista, de forma direta ou indireta, Bolsonaro assinou a sua sentença de morte, porque querem colocar alguém que se dobre ao sistema no poder e que agrade a gregos e a troianos. E sem a influência de Bolsonaro, ele morto, dizendo para o filho, não se contamine. Para bom entendedor, aí está, não é? A oferta do pensamento. Nós estamos avisando a Flávio. Essa live vai chegar até eles. Eu tenho uma audiência estúpida no WhatsApp, principalmente, onde as pessoas cortam a nossa entrevista em pedaços e distribuem. Antes de finalizar, eu quero pedir a você, por favor, colabore conosco com qualquer valor financeiro. Nós somos um canal independente, nós precisamos de você. Então nós não temos a condição de fazer isso sozinhos. Nós não temos a condição de fazer isso sozinhos. A ajuda externa é fundamental e ela está acontecendo. Mesmo que muitos não consigam ver,
principalmente na ação de Trump. Mas os americanos precisam ser demandados. Eles agem por demandas. Trump age por demandas. Tem agido. As demandas que recebe. Mas a demanda tem que ser clara. Você entende? Nesse primeiro momento, qual é que deve ser essa demanda? Libertar nossos patriotas e libertar Bolsonaro. Antes que seja tarde demais. E depois, depois eu acho que fica para um próximo programa, né, desse canal. Certo? Muito obrigado. Aí está para você uma entrevista exclusiva com um analista de inteligência. Foi uma das melhores lives que eu já fiz até agora. Extremamente esclarecedora. Gente, eu quero lembrar vocês também da sua segurança, tá? A sua segurança. A lanterna de choque continua à sua disposição. Quando você compra um produto desse, você ajuda o canal. A original custa R$ 450 no exterior. Eu entrego ela no Brasil, porque compro em grande quantidade, a 340. Tá? Vocês viram um vídeo meu que eu coloquei aí agora há pouco. Então eu faço questão, né, de mostrar para vocês de novo esse vídeo, porque é super importante. Dá uma olhada. Vocês vão ver agora a eficiência dessa lanterna. Olha o tamanho do Anselmo, tá? E o que vocês estão adquirindo comigo. Segura com força, Anselmo. Olha, eu digo a vocês, ele está colocando força. Liguei a lanterna, tá? Ok. Vamos de novo, Anselmo. Mais uma vez. Tenta segurar com força, vai. Bota para quebrar. Gente, não consegue. Imagina um braço aqui no pescoço, tá? Você, mulher, pode segurar aqui nessa. Força, tá? Então, a hora que eu dei o choque, prestem atenção. Ok? Não consegue. Tá? Não consegue. Ela é eficiente. Anselmo, vem de novo. Anselmo, como é? Fala aí pro pessoal que tá adquirindo a lanterna. Cara, eu tô com o dedo aqui dormente, as mãos dormentes aqui, já tá doendo, o corpo treme. Pronto. Olha pra aí. Como você vê, ela é eficiente. E não é só isso, se ele tiver de jeans, olha. Vocês estão vendo aqui, ó, tá de jeans, ó. Ok? Não suporta. Tá? Puxa, a carne é grande. Olha. Apenas R$340. Defenda-se. Olha, fácil de usar. Botou no cós da calça, simples, ok? Rapidamente você consegue sacar e fazer o choque, olha. No bolso da calça, tá vendo? Você, mulher, na sua bolsa, não deixe de se defender. À sua disposição, no link aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Compre a sua lanterna, defenda a sua família, dê de presente. Muito obrigado, valeu. Epstein construiu um sistema clandestino. O que é que eu posso dizer? A lanterna é original, tá aqui para você, vocês viram que ela funciona. Esse link amarelo aí não dá para clicar nele, tem que clicar aí embaixo, na descrição do vídeo, e eu vou deixar também esse mesmo link no primeiro comentário do vídeo, tá? Gostou do canal? Nos apoie. Nós precisamos de você. Tropa, dispensar.